Hoy comenzamos con un caso clínico. Ese caso clínico lo va a presentar el doctor Evandro Martins Filho. Evandro es cardiólogo intervencionista de la Santa Casa de Misericordia de Maceió, Brasil. Vamos a iniciar entonces con el doctor Evandro. Bienvenido. Preséntenos su caso clínico, por favor. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui participando desse evento da Solace ProEducar. E só mais um segundo, eu vou compartilhar aqui, sem mais delongas, aqui a minha apresentação. Conseguem ver? Sim. Sim. Então, inicialmente, hoje o tema o tema principal hoje é a aterectomia, né, o tratamento das lesões calcificadas, e me pediram para apresentar um caso. A ideia é a gente fazer a introdução do caso, mostrar a angiografia coronariana, e depois vão ocorrer algumas aulas sobre o tema, e no final a gente pode mostrar o desfecho do caso e realmente abrir margem para discussão, que eu acho que vai ser muito educativo. Acho que o motivo hoje maior é a educação, esse programa de educação continuada para os médicos médico informação, e para os cardiólogos intervencionistas atuantes aí na área. Então, trata-se de uma paciente de 71 anos, sexo feminino, que foi submetida no passado, em 2013, a uma revascularização miocárdica com a ponte de mamária para DA, descendente anterior, sem SEC. Ela é hipertensa, dislipêmica e tem FA crônica. Tinha a função renal normal, a função ventricular esquerda preservada, e ela deu entrada no nosso hospital com a queixa de angina que vem crescendo e nos últimos meses que precederam a admissão dela. Na internação dessa paciente, ela foi submetida a uma cintilografia miocárdica, que mostrou uma extensa área de isquemia na região anteroseptal e na região lateral. E a gente levou ela para o Cath Lab e fez uma angiografia coronária. O cateterismo foi feito por via femoral, e a gente pode ver na anatomia, ela tem um tronco bem curto, uma circunflexa sem lesões significativas, e o que chamou a atenção para a gente foi que ela tinha uma lesão crítica no terço proximal da descendente anterior, e uma lesão que envolvia uma lesão ainda no segmento proximal para médio, que envolvia uma bifurcação com o primeiro ramo marginal, que a gente considerou importante. A gente observa o fluxo competitivo, que eu vou mostrar depois, a injeção pela mamária, e o que a gente vê aqui é provavelmente uma anastomose da mamária bem distal na ponta da descendente anterior. A coronária direita era um vaso com alguma calcificação, mas sem lesões significativas, e a gente pode observar a circulação colateral da coronária direita para a descendente anterior, através de várias septais, que uma projeção cranial, a gente consegue ver a ADA enchendo por colateral, oriunda dos septais e desse ramo do agudo marginal por via epicárdica. E na injeção da mamária, a gente pode ver uma ponte de mamária atrética, atrofiada, e com anastomose lá no segmento bem distal da descendente anterior. Então, esse era o problema que a gente tinha. Essa paciente, ela evoluía com angina, com precordialgia e uma anatomia coronariana
algo que nos suscitou para algo mais complexo do ponto de vista de intervenção percutânea, pelo fato de ser uma lesão calcificada, o envolvimento de bifurcação, em uma paciente já operada, né? Então, provavelmente a solução para ela seria uma abordagem percutânea. Esse era o caso que eu tinha para mostrar. Depois a gente vai ver o desfecho dele e a gente depois pode abrir para discussão, approach, de que forma realizar esse caso aí nas diversas realidades aqui da América Latina. Muy bien. Entonces, este es el caso que nos presenta el doctor Evandro. Es un caso tremendamente complejo. Es realmente interesante comentar que la gran dificultad que existe en torno a las lesiones severamente calcificadas es que en principio es difícil diagnosticarlas. No pasan por desapercibidas en gran porcentaje, pero sobre todo el hecho de que no se pueda predilatar o cruzar la obstrucción es frecuente, y si no se puede, y si se puede cruzar, el hecho de que los stents no puedan navegar adecuadamente o que se expandan de manera inadecuada van a impactar los resultados inmediatos y tardíos. Vou mostrar aqui como que a gente terminou o caso. Desculpa aqui. Pode mostrar a lesão primeiro para que Isso, o Expedito isso. saiba. Então, essa paciente tinha essa lesão, ela tinha feito uma revascularização miocárdica prévia, mas vinha evoluindo com o quadro de angina e foi feita essa angiografia coronária. A gente não conseguiu abrir bem essa lesão, tinha uma lesão proximal na DA e uma outra lesão complexa aí no terço proximal médio envolvendo um primeiro ramo diagonal. E essa paciente foi, após discussão, a gente optou pelo tratamento percutâneo, inicialmente com possibilidade de usar um sistema de aterectomia para poder tratá-la. Como o Franklin falou bem, sempre que a gente vai planejar um caso de aterectomia, é interessante a gente ter pelo menos uma noção de que tamanho de ogiva a gente vai usar e não só isso, lembrar que procedimento a gente vai fazer depois, se é uma bifurcação, etc. Então, a escolha do catéter guia, ela não pode ser apenas baseada no tamanho da ogiva, mas sim no procedimento todo, né? Nesse caso, como ia se tratar de uma bifurcação, e provavelmente a gente usar a técnica com 2 stents, a gente optou por um sistema 7 frente, apesar, vocês vão ver que eu usei uma ogiva 1,5 e que ela passa no catéter 6, passaria no catéter 6F. É interessante, o que chamou a atenção nesse caso, quando eu vi inicialmente, a angulação desse ramo diagonal, e isso foi unânime entre aqui o nosso grupo, que provavelmente a gente teria dificuldade em acessar esse ramo diagonal devido à severa angulação e esse aspecto retrovertido da origem, com alguma lesão na origem também. Então, para esse caso, a gente pensou e separou provavelmente a necessidade de um catéter de duplo lumen para poder acessar e passar o fio nos 2 ramos e poder terminar e concluir o caso. Então, a gente entrou com o sistema 7 frente pela radial direita, né? Como foi colocado aí, os procedimentos de aterectomia são factíveis por ser feito pela via radial, obviamente desde que a paciente comporte um catéter do diâmetro necessário para o caso, né? Então, como vocês podem ver, a primeira injeção muito semelhante à da angiografia diagnóstica. Interessante que essa paciente, ela tinha
após aqui a bifurcação, uma ponte miocárdica, que não estava tão evidente na angiografia coronariana. E ficou mais evidente durante o procedimento de angioplastia, como vocês vão ver. E o que aconteceu, e que talvez seja motivo de discussão, o uso da imagem intravascular é muito bom nesses casos, porém, muitas vezes a gente se depara com essa situação. O catéter de ultrassom, ele não passa pela lesão. Então, todos Que aqueles... catéter de ultrassom é esse aí, Evandro? Esse é o Eagle Eye, da Vulcano. Ele não é o melhor perfil de catéter, né, Não, esse, obviamente. esse não passa nem em pensamento. Obviamente o OptiCross tem um perfil melhor de cruzamento, né? Mas muitas vezes a gente se depara com isso até com o OptiCross. Então, essa é uma das indicações de técnica de aterectomia, quando você não consegue nem obter imagem para decidir o que é que você vai usar, ou como que você vai tratar o caso. A gente colocou um fio de trabalho, aqui no caso uma hand-through, e como a gente tinha esse disponível micro de duplo lumen, esse que está aí que parece um balão, a gente entregou o fio do rotablator com a técnica, com esse microcatéter de duplo lumen. Como já foi colocado no slide, sobre os elementos fundamentais, né, para se fazer uma aterectomia, a gente discorda um pouquinho de algumas coisas nesse algoritmo, que esse slide é da Sociedade Europeia de Intervenção. A gente tem que fazer as ablações com a rotação um pouco mais alta, 180 a 190 mil, um pouco diferente do que eles recomendam. A gente tem feito essa técnica de modificação de plaque, não de debooking, né? Então, ogivas bem menos agressivas. Em geral, a gente usa 1,5. A gente foge um pouco da 1,25, porque é uma ogiva que pode trazer alguns problemas e ela está associado a uma maior taxa de entrapment. Então, a ogiva de 1,25, vocês têm que ter em mente que ela, às vezes, pode incorrer em algum tipo de complicação do tipo entrapment da ogiva. Em relação ao packing, a gente não tem feito muito packing, e sim avançado a ogiva de uma forma bem suave e controlando o atrito da ogiva com a lesão. Então, a gente parou um pouco de fazer esse movimento de packing e tem feito um movimento mais suave de avanço e recuo da ogiva. Em relação ao tempo de ablação, a gente tem usado períodos mais curtos do que o recomendado. Então, a gente faz ablações bem curtas, em torno de 10 segundos, 10 a 12 segundos, é o que eu tenho feito, e tenho conseguido diminuir bastante minha quantidade de no reflow e slow flow nas minhas ablações. Obviamente, a gente sempre evita as desacelerações e sempre faz o polish run final. Nesse caso, a gente usou o Rotaflop, é o que a gente usa em 90 e eu acho que 95% das aterectomias, o Rotaflop. A gente foge um pouco do RotaWire Extra Suporte. Eu não vejo ele, eu vejo ele em uma única indicação, que são nas lesões ostiais. Eu acho que é um fio que dá um bom suporte e permite uma aterectomia mais eficaz do que o Rotaflop. Mas, tirando essa indicação, acho que o Rotaflop ele vai resolver a maioria dos casos. A gente usou a ogiva 1,5 e fez várias passagens pela lesão, e após a aterectomia, a gente conseguiu passar o catéter de ultrassom e fazer algumas imagens da DA, e é sempre interessante o que a gente busca, aqui está no segmento da ponte miocárdica, e agora a gente entra na lesão mais proximal, e a gente sempre busca exatamente isso, que a modificação da placa, né? A ideia não é fazer o debooking, é sim diminuir a complacência daquela lesão, para que sequencialmente a gente possa dilatar essa lesão com balões, ou às vezes até cut em balão. Nesse caso, a gente trocou
o fio do rotablator. A gente, em geral, evita fazer a angioplastia pelo fio do rotablator, que não é um fio amigável, né? E não dá tanto suporte para avançar os dispositivos. A gente sempre procura trocar para o nosso fio de trabalho que a gente está habituado. Então, na sequência, a gente usou o mesmo microcatéter, que permitiu, com o duplo lumen, fazer essa troca de forma muito fácil. E aí começou realmente o maior desafio do caso. A gente esperava que tivesse alguma dificuldade, mas não tanta dificuldade para tratar a bifurcação. E após vários minutos tentando passar o fio nesse grande ramo diagonal aqui, a gente não teve sucesso. E é exatamente o que pode acontecer nessas situações de ramos muito angulados. Apesar da curva que você faz para o fio, muitas vezes o fio prolapsa para o ramo principal e você não consegue avançar no ramo diagonal e às vezes não consegue terminar o procedimento como você planejou. Em geral, a gente faz isso, eu acho que o que a maioria dos operadores fazem, a gente tenta modificar, moldar a ponta do fio. Esses são alguns formatos que podem ajudar nessa situação de lesões muito anguladas. Existem vários artifícios para suplantar essa dificuldade, não é o motivo da aula, mas o que a gente usou foi uma técnica do fio reverso, uma técnica bem interessante, onde a gente usa um microcatéter de duplo lumen e o segundo fio, esse microcatéter vai sobre, o sistema de troca rápida dele vai sobre o fio do ramo principal e o segundo fio vai no segundo lumen do catéter e a gente avança esse fio para um outro ramo distal ao ramo que você quer acessar. Aqui no caso, a gente conseguiu posicionar o fio no ramo septal, como vocês podem ver, ó, o fio está no ramo septal, e através a gente empurra o catéter, literalmente a gente faz o push do catéter e a gente forma uma alça dentro da coronária, como vocês podem ver aí no vídeo, nesse vídeo. Então, a gente usa esse ramo lateral distal à lesão para formar essa alça aí, esse guia reverso, e a partir disso, a gente vai recuar o fio e vai fazer a passagem, vai acessar o ramo diagonal, que seria aqui o alvo aqui que a gente queria resolver essa situação. Como vocês podem ver, é feito um recuo de todo o sistema e devagar a gente consegue fazer algum torque do fio e esse fio ele entra no ramo diagonal. Em seguida, a gente procedeu com um procedimento de angioplastia convencional, a gente fez a imagem intravascular para o ramo diagonal e haja vista a dificuldade que a gente teve e isso levou algum tempo do procedimento, apesar dessa calcificação no diagonal, inclusive incluindo a origem, a gente acabou optando por tentar apenas realizar uma angioplastia com balão e com antibalão para ver se a gente conseguia melhorar, modificar essa placa na origem do diagonal. Então, a gente não foi para uma técnica de rotablator para o ramo lateral também, que seria outra opção, né? Então, foi feita uma angioplastia com balão, a gente conseguiu uma expansão adequada no ramo diagonal, foram feitas várias dilatações sequenciais na DA, naquela lesão proximal, inclusive com coaching balão, a gente fez uma modificação da DA também com o coaching balão, vocês podem ver que é a cintura da lesão e a lesão cedendo, e a gente acabou optando por uma técnica, nesse caso, sem dúvida, a gente queria uma técnica onde a gente colocasse, que é o que ocorre na maioria das técnicas de 2 stents, a gente queria colocar o primeiro stent no ramo lateral, acho que isso aí é fundamental, para modificar essa angulação aí e facilitar nosso acesso futuro para terminar o procedimento de angioplastia. A gente fez uma técnica de culotte, onde foi implantado esse primeiro stent da DA em direção ao ramo diagonal, a gente recruzou
em direção a DA, fez uma abertura das hastes em direção à descendente anterior e foi implantado um segundo stent, que pegou desde a origem da descendente anterior até o segmento proximal. A gente tentou não encostar no segmento da ponte miocárdica. Foi implantado o stent, foi feito o POT, a otimização, recruzamento dos fios e, obviamente, o kiss em balão com o POT final. E a gente conseguiu, nesse caso, após a otimização com a imagem intravascular, um bom resultado angiográfico e ultrassonográfico na descendente anterior. O resultado final é esse aqui, que os senhores podem ver, que para a gente foi bem satisfatório. E essa paciente teve uma boa evolução clínica e foi de alta 2 dias depois do procedimento. Como mensagem final que eu deixo aqui é que a preparação de lesão, eu acho que foi o motivo do nosso webinar hoje, ela é um ponto fundamental para que você obtenha sucesso na sua intervenção. A aterectomia rotacional é um método seguro para lidar com lesões severamente calcificadas. Eu mostrei nesse caso algo um pouco não comum, né, não usual, que são estratégias para a gente lidar com essa situação onde você tem um ramo lateral muito angulado e de difícil acesso, e nesse caso foi fundamental para que a gente pudesse terminar o caso como foi planejado. Eu mostrei essa técnica que chama técnica do guia reverso facilitado. A gente tentou evitar aí, com o uso da imagem intravascular, colocar o stent no segmento da ponte miocárdica. A gente sabe que isso pode ter impacto na durabilidade da intervenção e, obviamente, está embutido um risco maior de perfuração coronariana. A imagem intravascular nesse procedimento foi fundamental, tanto para a otimização e para tornar o nosso procedimento provavelmente com uma durabilidade maior. Né? Acho que essa era o que eu queria mostrar, e a gente pode discutir alguma coisa relacionada ao caso e ver a opinião de vocês aí. Muito obrigado. Evandro, parabéns pelo caso. Uma pergunta para você: que cordas guias você trabalhou aí, principalmente na entrada do ramo diagonal? É a corda que a gente geralmente usa. Aqui no serviço, alguns colegas gostam da BMW, a gente usa muito a Hand-True. É uma Hand-True flop, é uma guia que a gente usa no dia a dia mesmo. O colega japonês que descreveu essa técnica, e que coincidentemente eu estava no TCT há uns 2 anos atrás e olhando alguns casos e tudo, e ele mostrou essa técnica, eu achei muito interessante, peguei o nome dele e tudo e peguei o paper. Ele recomenda usar guias bem flop, né, e ele recomenda o uso do microcatéter de duplo lumen. Nesse caso aí foi o Twin Pass, que acho que é o único disponível aqui no Brasil que tem a Visa. Nesse caso aí foi a Hand-True flop, é um fio, acho que bem comum, né, não tão raro de se ter em laboratório.